A paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Antes de iniciar, peço desculpas pelo atraso no dia de hoje. Estávamos aqui com sérios problemas para conseguirmos iniciar a nossa live. Então peço desculpas porque o nosso horário habitual durante a semana agora é das 18h30. Só que por conta de alguns problemas que houve aqui, então tivemos a necessidade de pegar e só tivemos a possibilidade de iniciar agora. Pedimos então desculpa pelo atraso e muito rapidamente vamos ouvir um louvor e iniciar na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Desespero me toma, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro por uma noite, mas a alegria toda firme
Glória a Deus. Mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham tido uma noite boa. Peço desculpa mais uma vez pelo atraso, é que tivemos alguns problemas no dia de hoje para conseguirmos iniciar a nossa live. Mas pela graça de Deus, misericórdia e pelo amor dele e compromisso, aqui estamos nós no dia de hoje. Amém? Vamos então iniciar a nossa palavra abrindo o livro de 2 Crônicas, capítulo 9. 2 Crônicas, capítulo 9. Ontem nós falamos um pouco sobre a sabedoria do rei Salomão. Então, pegando num ponto que foi dito ontem, conforme nós assim fazemos sempre, normalmente durante a semana, iniciamos a semana com um ponto específico que tenha ficado assim por alto durante a palavra do domingo. Assim iremos nós nesse momento pegar a entonação que usamos ontem sobre a rainha de Sabá perante o rei Salomão. Então vamos abrir agora em 2 Crônicas 9 e vamos dar início então à nossa palavra. Amém? 2 Crônicas 9, assim diz a palavra do Senhor. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar. Pelo Senhor, pelo teu Deus, por causa do amor de teu Deus para com Israel e todo o seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e uma quantidade grande de especiarias, de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Amém? Glória a Deus. Vamos então olhar aqui, vamos orar agora ao Senhor para entendermos essa palavra. Amém? Pai, te damos graça por esse momento, Deus Pai. Perdoa-nos nesse instante pelas nossas falhas, Pai, por não termos cumprido o horário que a Ti é dado, especificamente a Ti, ó Pai. Mas te peço, Pai, naquilo que Tu permitiste no dia de hoje para nós, Pai, enche-me agora com a Tua graça, Pai, com a Tua misericórdia, Pai. Te peço perdão pelas falhas e peço que Tu me enchas agora, em nome de Jesus, Pai, para que que esta palavra eu possa abri-la ao Teu povo de forma clara e objetiva, Pai. E que não escape palavras da minha boca, pois assim que Tu as coloques, Pai, elas sejam desvendadas pela minha voz e ao mesmo tempo que elas sejam trituradas, Pai, e entendidas e digeridas pelo Teu povo agora, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vimos aqui, conforme nos falamos ainda no dia de ontem, que a fama da sabedoria de Salomão ela se expandia por todos os povos. Vimos isso no dia de ontem.
E aqui também falamos que a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão e foi até ele. Nesse contexto, então, a rainha de Sabá vai, coloca várias questões difíceis a Salomão, realçando mais uma vez aqui que a rainha de Sabá era africana, pelo que nos mostra a palavra, mais ou menos pela história, a arqueologia nos mostra que ela é da Etiópia e que o seu nome na sua mitologia era Maqueda. Amém? Dando então continuidade a isso, nós vamos aqui olhar um ponto em que ela ouviu a fama de Salomão e tentou testá-lo. Mas a sabedoria que Deus tinha colocado em Salomão era imensa. Ela não tinha limites. De forma que foi fácil para Salomão pegar e verdadeiramente responder a cada questão. Mas a Bíblia nos mostra que Salomão fez tudo aquilo que estava ao alcance dele e ele o fez. Ontem vimos algumas pisadas de Salomão e chegamos à conclusão que no fim das contas, mesmo sendo ele muito sábio, no fim das contas ele falhou. Porque ele é humano. Amém? E ainda assim, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo número 3, Salomão pega e faz uma abordagem, faz uma narração de todas as coisas que ele tinha vivido e que no final das contas existe um tempo para tudo. Existe tempo para brincar, existe tempo para estudar, existe tempo para pregar, existe tempo para tudo, nos diz Salomão. Cada coisa a seu tempo. E ele nos mostra isso lá em Eclesiastes 3. E então, nesse tempo, era tempo de Salomão brilhar com a sua sabedoria. Era tempo de Salomão honrar aquilo que ele pediu a Deus e que Deus lhe deu em tamanha abundância. E a Bíblia diz que por causa da humildade de Salomão ao pedir simplesmente sabedoria a Deus e não riquezas, Deus pega e dá inúmeras riquezas a Salomão. Assim nos mostra a palavra do Senhor. E dinheiro é algo que não lhe faltava, porque a Bíblia nos mostra que nunca houve alguém tão rico como Salomão. E aqui está Salomão perante a uma rainha também rica, mas não tão rica quanto ele, a fazer algumas questões. E no final das contas, até a própria rainha de Sabá, ela pega e dá conta que tudo aquilo que acontecia com Salomão era um propósito de Deus. Que Deus tinha algo na vida dele. Que Deus tinha algo com ele. E que Deus tinha dado algo a ele. Amém? Quando olhamos aqui, ela disse no versículo 8: Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor teu Deus. Ou seja, a própria rainha de Sabá reconhece que o Deus de Salomão, o nosso Deus, é maior do que tudo. Amém? Então ali acontecem as situações de grande glamour da vida de Salomão. Mas mais para frente, depois de tudo aquilo acontecer, depois de Salomão ter errado e tudo mais, Salomão pega e ele faz uma autoavaliação do que foi a sua vida. Faz uma autoavaliação do que são coisas que valem a pena e o que são coisas que não valem a pena. Então, é essa mesma autoavaliação que Salomão fez no final da sua carreira, que eu te chamo, meu irmão, também para fazer ainda durante a sua carreira, durante a nossa carreira. Assim diz, então, mais uma vez, Salomão nos mostra que há tempo para tudo. Há tempo para tudo, diz Salomão. Amém? E não obstante aquela sua imensa riqueza, a Bíblia nos mostra que a rainha de Sabá, depois de todas as perguntas respondidas, ela ficou maravilhada com a sabedoria de Salomão. E ela pega ainda e, além de ficar maravilhada com a sabedoria de Salomão, ela pega e oferece mais riquezas a Salomão. E ele não tinha mais necessidade de riqueza alguma. A Bíblia nos mostra aqui no versículo... ela fala aqui, deixa eu olhar, realçar aqui. No versículo 9. E diz aqui na minha Bíblia, na Bíblia de alguns estará diferente. Na minha diz:
E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias. Na Bíblia de alguns poderá estar que ela deu 120 talentos de ouro. 120 talentos de ouro equivale a 4.200 quilos de ouro. Que nos dias de hoje, se formos assim para um cálculo global do ouro, pelo seu valor, vamos falar em dólares aqui, estaríamos a falar de 27.468.000 dólares. Era muito dinheiro. Também temos que ter em conta que naquela época o dinheiro era pesado, o ouro era pesado, os talentos eram pesados. E um talento equivalia no dia de hoje a mais ou menos 228.700 dólares. Aproximadamente isso. Então vimos que Salomão não tinha falta de nada. A única coisa que Salomão, ele na verdade não tinha falta, mas que ele deixou de focar, era Deus. Salomão pega e tenta fazer Deus como seu parça momentâneo. Quando ele pega e abre abertura para outros deuses. E até mesmo a sua sabedoria não o tirou do pecado. Amém? Mas, no final das contas, ele diz que tudo aquilo não valeu de nada. Tudo aquilo era uma simples ilusão. É assim que ele se refere no capítulo número 2 de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo número 1, versículo 2, Salomão exprime que tudo aquilo é ilusão. Tudo aquilo é passageiro. Ele nos mostra que riqueza é passageiro. Mulheres é passageiro. Riquezas são passageiras. Situações de estresse e tudo mais são passageiras. Que no final das contas, tudo isso passa. Até nós passamos. Nós vamos embora desse mundo e a terra fica. E todas as coisas continuam. Mas a única coisa que sempre nos acompanha, que nos livra e nos guarda, e não é uma coisa, peço perdão por ter esse chamado de coisa, mas é força de expressão. O único que é e será e sempre foi conosco será Deus. Então, meu irmão, tudo pode nos faltar, tudo pode nos falhar, mas Deus está sempre conosco. Então nós também devemos estar sempre do lado de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá ainda em Eclesiastes, capítulo número 2. Eclesiastes, capítulo número 2. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Eclesiastes 2:1. Salomão pega e ele demonstra que ele teve todo tipo de experiências. E assim diz aqui a palavra do Senhor. Eu disse a mim mesmo: venha, experimenta a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Mesmo ele entregando-se a tais coisas, ele manteve ainda assim a sua mente orientada para a sabedoria, ou pela sabedoria. Então, seja, mesmo ele falhando, mesmo ele errando, mesmo ele dando-se a prazeres para testar de tudo um pouco, a sabedoria não se apartou dele. Não se apartou dele. Ele continua aqui dizendo: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias de vida humana. Então Salomão estava bem clarificado que a única coisa que valia a pena, na verdade, estava no céu. E a isso ele não precisava testar. Ele sabia que Deus valia a pena. E ele diz: eu gostaria de saber o que é que vale a pena debaixo do céu.
nos poucos dias de vida humana que nós temos. Amém? Pulando até o versículo 11, no versículo 11 ele nos mostra: contudo, avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e todo o trabalho que eu me esforçara para realizar, e percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ou seja, não existe nada de tão grande valor aqui embaixo na terra. Não existe nada palpável que vale a pena pagar o preço de perder tudo aquilo que Deus tem para nós. Não existe nada que nós consigamos ver, sentir e tocar que valha mais a pena do que Deus. Não existe nada. E no final ele chega a essa conclusão. E nós mesmos também chegamos a essa conclusão quando fazemos uma reflexão diária. Que não existe nada melhor do que Deus. Não existe nada além de Deus. Amém? Finalizando, ele coloca aqui no versículo 24. Para o homem, aqui na terra, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Ou seja, coisas físicas. Coisas físicas. Mas Deus pega e Deus nos guia pelo espiritual e não pelo físico. Continuando. E vi que isso também vem da mão de Deus. Resumindo, todas essas coisas que são físicas nos são permitidas pelo espiritual. Nos são permitidas por Deus. Porque é Deus quem nos dá todas essas situações. É Deus quem permite que nós vivamos tais situações. Que nós possamos comer. Que nós possamos beber. Que nós possamos encontrar trabalho. Que nós possamos fazer tudo isso de forma física aqui na terra. Tudo é permissão de Deus. Deus permite tais coisas. Então, não há nada grande e maravilhoso aqui na terra. Existe ao lado do Pai. Continuando. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Quem é que teve mais riquezas do que Salomão? Quem é que teve mais esposas do que Salomão? Salomão sabia do que fazia. Salomão teve a oportunidade de experimentar o extremo. E ainda assim, ele viu que tudo isso era passageiro e tudo isso era ilusão. Que tudo fica e nós vamos. Finalizando então aqui o versículo 26. Ao homem que o agrada, ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. E nós com sabedoria podemos encontrar tudo o resto. Com conhecimento podemos pegar e discernir da parte do Pai. Ou não. O nosso conhecimento pode ser mero conhecimento físico, mas o Pai pode pegar e derramar sementes no nosso conhecimento. Se nós o pedimos e assim Ele o quiser. E a felicidade, ela só é encontrada numa tamanha grandeza e imensidão quando nós achamos no Pai. Porque o ser humano erra, o ser humano falha, as coisas estragam, outras partem, mas Deus está sempre ali, intacto para nós. Ele é tão misericordioso e tão bondoso que Ele está sempre intacto para nós. Por mais que nós peguemos e passemos por uma situação complicada, por uma aflição, por uma discussão, por um momento de raiva, por um momento de desilusão, mas ali está o Pai, ali está Deus para pegar, te abraçar, te consolar, te fazer ver os altos e baixos, te fazer entender que todos nós falhamos e te fazer entender que o único perfeito é Ele. Então Ele é o único que pode nos dar a tamanha paz que excede todo o entendimento. Somente Deus, somente o Pai. E então, finalizando aqui, diz: quanto ao pecador, aquele que não se dá a Deus, aquele que não quer entender, que não quer encontrar sabedoria, conhecimento e felicidade em Deus, Deus o encarrega
de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Deus deixa que ele seja rico. Deus deixa que ele faça tudo, mas no final ele não terá a vida eterna. Ele não terá comunhão interna com o Senhor. Ele não terá um acompanhamento eterno. Ele será limitado a esse plano que nós vivemos hoje. Ele será limitado a essa vida. E ele não estará na nova Jerusalém. Dizendo isso, o versículo termina dizendo: isso também é inútil. Isso é como correr atrás do vento. Porque ninguém consegue pegar o vento. Ninguém consegue guardar o vento. Então, tudo isso é inútil. Amém? Deus abençoe. Essa é a palavra desmembrada do dia de hoje. Embora a rainha reconhecesse que a sabedoria de Salomão era tamanha, Salomão ainda assim, ele nota e dá conta que existe um tempo para tudo. Tem o tempo da fama, tem o tempo da má vida, tem o tempo da gloriosa vida, tem o tempo de todas as coisas que agradam, tem o tempo da loucura, tem o tempo da saciedade. Então existe um tempo para tudo, mas o único tempo eterno é o tempo passado com Deus. Então, tenhamos foco nesse tempo eterno que o Pai nos proporciona em todo o tempo de braços abertos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos no dia de hoje. E então ficamos com essa palavra. Se houver alguma participação de opinião ou alguma dúvida, aqui estamos nós, pela graça do Pai, para falarmos assim. Vamos entrar então nesse momento com louvor e adoração ao Senhor. E caso não haja dúvidas, então encerraremos nós a palavra do Senhor no dia de hoje. Amém? Deus abençoe a todos.
Aleluia. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, Senhor, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, Senhor. Amém. Vamos então encerrar o nosso devocional do dia de hoje. Chegamos ao fim de mais um Berana no Lar. Vamos então encerrar agora e orar ao Senhor. Amém?
Oremos. Pai, agradecemos a oportunidade no dia de hoje que Tu nos deste para estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, Pai. Te pedimos perdão, Pai, porque as coisas para Ti têm que ser feitas com ordem e hoje nós atrasamos, ó Pai. Ainda assim, todavia, Tu permitiste, Pai, que a Tua obra não parasse e acontecesse, ó Deus. Então, Pai, te peço que nessa noite, da mesma forma que Tu permitiste que muita gente fosse abençoada, que pessoas aqui fossem abençoadas agora e outras posteriormente serão abençoadas, ó Pai. Eu te peço que a Tua bênção, ela pegue e ela se espalhe para a vida de cada aquela família, de cada aquele membro, Pai, que ouvir a Tua palavra, Pai, no dia de hoje. Não só a palavra ministrada por mim aqui nessa noite, Pai, mas todo aquele que procurar a Tua palavra para se alimentar, ó Pai. Que procurar a Tua palavra, Pai, para se reabastecer. Em todo aquele que procurar a Tua palavra, Pai, para se manter firme e acreditar que só Tu és o caminho, Pai. E que nada nos vale todas as coisas que nós fazemos aqui embaixo com outras intenções, porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Os prazeres da carne são passageiros, Pai. Então, a comida, a bebida, as paixões, todas essas coisas são passageiras, ó Pai. Então, mostra-nos aquilo que é unificado e aquilo que é real e infinito, Pai. E esse infinito és Tu. Agradecemos então a noite de hoje, Pai, pela Tua presença e a Tua palavra mais uma vez, Pai. Peço agora que Tu continues a abençoar todos aqueles que são do Teu povo, ó Pai. Livra de todo mal, Pai, dá uma noite abençoada. Mostra a Tua palavra de forma bem detalhada, ó Pai. E assim te peço que amanhã Tu permitas que nós estejamos aqui no horário das 18h30 para pegar e falarmos da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo e livra-nos de todas as circunstâncias que não advêm de Ti. Em nome de Jesus, livra-nos dessa pandemia, ó Pai. Livra-nos da fome, Pai. Livra-nos da ignorância espiritual, ó Pai. Livra-nos da inconsistência, Pai. E dá-nos a Tua paz, a Tua luz e a Tua verdade em todo o tempo. Em nome de Jesus. Guarda-nos em paz e que nós sejamos contigo em agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos então. Estaremos juntos aqui amanhã mais uma vez. Mais uma vez peço a vocês desculpa pelo atraso de hoje. E amanhã então, por volta das 18h30, aqui estaremos nós para partilharmos mais um devocional nosso. Amém? Deus abençoe a todos então. Espero por vocês amanhã. Fiquem com Deus. Amém.